Senhor, nós louvamos e adoramos a Ti, Pai, porque sabemos que pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor, Pai, o Senhor já falou ao Teu servo, Pai amado, a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Declaramos em nome de Jesus, Pai, que Ele é um vaso do Senhor, instrumento do Senhor, Pai, nessa noite, para transmitir, Pai, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, Pai. Que a Tua palavra, Pai, possa encontrar em nós o lugar, Pai amado, onde ela vai verdadeiramente brotar, onde ela vai florescer, Pai, vai frutificar. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, entender e compreender os Teus propósitos, Pai, para a Tua igreja. Ó Deus, que em nome de Jesus, Pai, Tua palavra nessa noite, ela venha trazer, ó Deus, renovo, restauração, mudança de vida, Pai amado, cura, libertação sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, que os Teus anjos estejam acampados ao redor deste lugar, Senhor. Ó Deus, e nós declaramos em nome de Jesus que nada nem ninguém, que o inimigo não vai usar nenhuma situação, não vai tirar a atenção de ninguém, porque verdadeiramente o Senhor se faz presente neste lugar. Teu Espírito Santo passeia em nosso meio, Pai, e que o Senhor venha usar, Pai, grandemente o Teu vaso, Pai. Ó Deus, libera, Pai, a Tua unção e o Teu poder sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus, e guarda, Pai amado, a vida dele, ó Deus, a vida da família, Pai amado, e todos aqueles, ó Pai, ó Deus, que verdadeiramente estão ao redor dele, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te adoramos por isso, Pai. Amém, Jesus, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, tudo bom? Não está sorso, Paulo? Então tá bom. Então, eu queria falar com vocês hoje sobre os momentos difíceis que nós passamos, tá? Os momentos de vales, quando a gente está passando por situações complicadas na nossa vida. Mas antes eu queria que você soubesse que eu não acredito que você está sempre no vale. Também não acredito que você está sempre no topo. Eu acredito que a vida nossa é uma vida assim, ó, que uma hora você está num momento de refrigério, outra hora você está sendo apertado, pressionado. Então, só que a palavra de hoje eu quero focar no momento do vale, não que eu pense que a nossa vida é de vale, tá? Mas nós passamos por isso, certo? São momentos assim difíceis, momentos de tratamento, momentos que exigem muito da gente e exige que a gente seja quebrado, quebrantado, moído, que nossa arrogância acabe, nossa prepotência, nosso senso de se achar forte termine. Nesses momentos difíceis que você se vê nessa situação. Eu acredito, irmãos, numa coisa que é assim, ó. Eu acho que pessoal, é pessoal isso, tá? Pensamento meu. Eu acho que a gente sofre muito mais por querer mudança na nossa vida, por querer melhorou, hein? Por querer crescer na palavra do que pelos pecados nossos. Isso é pessoal, tá? Estou falando pessoalmente. Claro que os pecados levam a gente para situações ruins, mas o crescer, o se envolver, leva mais, na minha opinião. Certo? Você vê assim, algumas pessoas, você percebe que elas são assim, elas cumprem uma obrigação de domingo na igreja, certo? Praticamente não lê a palavra, não busca o Senhor, leva uma vida normal de trabalho, casa, tem uma vida equilibrada. Quando eu falo equilibrada, não estou falando que tem dinheiro nem que não tem dinheiro. Estou falando que vive uma vida assim, dentro do limite da pessoa, sabe? E você percebe que ela passa por uns altos e baixos. Normal. Mas quando você vê uma pessoa que está se jogando aos pés da cruz, que está querendo exercer o chamado, não aquele chamado que ele quer, mas aquele chamado que Deus quer que você exerça, que está se colocando, a amplitude é maior, irmão, da luta. A amplitude é maior. É uma coisa assim que você olha, você percebe, leva uma vida ainda normal, tem as preocupações, o outro está assim, ó. Mas é a vida, né? Isso acontece quando a gente quer crescer, né? Quando a gente quer crescer, quer se envolver na obra, quer atender o chamado do Senhor, quer escutar a voz dele,
Deus te leva do ponto que você está para o ponto que você quer chegar. Obrigado, Carlos. Certo? Então, por exemplo, assim, você está lá numa igreja, a pessoa fala assim, ó, você tem um ministério. Não importa qual ministério que seja, tá? Você tem um ministério. Beleza, eu tenho ministério? Tenho. Aí vem uma outra pessoa e confirma, ó, você tem um ministério. Ah, tá bom, então vou buscar. Aí o que acontece? Deus vai fazer você sair daquele ponto que você está e te levar naquele outro ponto. Só que o meio do caminho, irmãos, você sair de onde você está para você chegar onde você está lá que tem que estar, não é fácil. Não é fácil. O crescimento não é fácil. E outra, e você tem que ser, Deus vai te preparar para que a hora que você chegue naquela posição, você possa exercer aquilo lá. Porque, por exemplo, se uma pessoa chega e fala assim, não, você tem um ministério, aí por amizade, por influência, por gostar da pessoa, sei lá, aí ela pega e é colocada naquele lugar, é problema. É problema para ele, é problema para as pessoas que estão à volta dele, para a família dele, para todo mundo, né? É como se olhar a pessoa, é como se você sair na rua e ver uma tartaruga em cima da árvore. Com certeza ela não subiu na árvore. Alguém colocou ela lá. Certo? Vai dar problema. Então, Deus faz isso. Deus trabalha na gente tentando levar a gente de uma posição para outra. E às vezes a gente não entende o que está acontecendo quando está no vale. O vale, irmãos, é o lugar onde você está, parece que envolto numa névoa, você não enxerga a saída. Quando você está envolto no problema, você está dentro do problema, você não consegue enxergar o que você tem que fazer para sair de lá. É muito difícil. Eu percebo muito assim, às vezes, quando estou aconselhando alguém, a pessoa vem com um problema que ela não vê saída, e eu na hora enxergo a saída. Olha, irmãos, faz assim, ó, pela palavra. E às vezes eu estou do outro lado. Eu estou no meio do problema e não enxergo a saída. Quando conto para outro, mas faz assim. Aí eu vejo. É um lugar difícil, sabe por quê? É um lugar que você está sozinho. É um lugar que às vezes as pessoas viram as costas para você. E é um lugar que você chega até a desconfiar assim, será que Deus está comigo? Porque eu estou completamente perdido, não sei o que está acontecendo, estou sendo massacrado, estou sendo só humilhado. Ué, o que está acontecendo? Ninguém me socorre, o que passa do meu lado ajuda a me afundar. Aí você fala, não estou entendendo o que está acontecendo, né? Mas uma coisa eu te falo, irmãos, quando você aceitou a Cristo na sua vida, você não recebeu um salvo-conduto de não sofrimento. Você não recebeu. Ou seja, você não está livre do sofrimento, não. Tá? Você está com Cristo, mas você vai passar por tribulação. É só você ler a Bíblia. Não é opinião minha. Não é que nem eu falei agora de pouco que era opinião minha, que não era, né? E a gente vive nessa situação e tenha em mente que Deus não te abandona quando você está no vale, irmãos. Ele não te abandona. Tem uma história de Israel que eles foram lutar contra os sírios, e aí o rei da Síria era o Ben-Hadad, né? E perderam a batalha nos montes. Chegaram lá, depois Ben-Hadad reuniu com os servos dele, com os derrotados, né? E os servos dele falaram assim, olha, rei, o Deus de Israel é um Deus dos montes. Vão voltar lá e lutar contra eles na planície, nos vales. Você quer ver? Está em 1 Reis 20:23, eu vou ler, não precisa abrir não. Ó. Os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes que nós. Mas vamos lutar contra eles na planície? Né? E certamente nós seremos mais fortes que eles. Quando eles falaram isso, prontamente Deus se manifestou. Gente, nós não podemos limitar o Senhor em nada. Em nada. Certo? E prontamente Deus se manifestou falando assim. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel, acho que era Acabe aqui. E disse, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos e assim sabereis que eu sou o Senhor. Gente,
nosso Deus é um Deus de montes e é um Deus dos vales. Ele está por você em qualquer lugar, viu? Olha, no topo, estando no topo da montanha é muito bom, né? Você olha o norte, você olha o sul, leste e oeste, você vê tudo que acontece, você está tranquilo, você sabe quando está vindo o problema, você está enxergando o problema chegar, você já se prepara, você está ótimo. Olha a vida de José, de Jacó. Ele, quando jovem, ele teve uma visão, foi colocado no topo e viu o que ele seria, como jovem. Ele era, o pai gostava muito dele, né? E ele recebeu até uma capa especial, e ele já sabia o que ele ia ser. Ele via o quê? O pai, a mãe e os irmãos se dobrando para ele. E ele era mais novo. Né? E você vê aqui, né? O que aconteceu com José. Ou seja, Deus mostrou para José o ministério dele através de alguém. No caso de José foi através dos sonhos. Mas acontece conosco através de alguém. E dos sonhos também. Você vai ser isso. O José ficou, beleza. Você é top. O que o José passou, irmãos? Para chegar lá. Então, Deus às vezes, irmãos, nos dá a visão, mas não fala como nós vamos chegar lá, não. Ele não chega para falar, vou dar uma visão para você, você vai ser isso. Agora, para chegar lá, ele não vai falar para você. Ele vai te conduzir nessa caminhada. E nós temos que crer nisso, entender isso, né? Encontrarmos Deus nos vales, né? Mesmo perdendo a visão, mesmo estando sozinho, nos sentimos abandonados, nós temos que lembrar o seguinte: para mim, o propósito do vale é moer a pessoa, acabar com o orgulho, com a arrogância da pessoa. Para mim é isso, irmãos. É para que você saiba que você é fraco. E para que você entenda que quando você for fraco, é que você é forte. Lembra, Deus não divide a glória, não divide nada com... É Ele, é o Senhor. E Ele gosta de agir quando a gente chega e fala assim, não dá mais. Não tem como. Eu não consigo. Não tem jeito. Aí, opa, agora é minha vez. Para que você não fale que foi você que fez. Como Gideão. Vai, Gideão. 32 mil contra 120 mil. Dispensa aí. Fica com 10 mil. Dispensa aí. Vai dispensando. Ficou com 300. Agora tá bom, Gideão. Agora tá legal. Agora ele era 1 contra 3 do exército do adversário, né? Os amalequitas, né? Medianitas. 1 contra 3 dos midianitas. Aí Deus falou assim, olha, você está com 1 contra 3 para você, ainda você pode ganhar. Então vamos pensar, quando chegou 1 para 120, aí ele falou, agora você vai. Imagina Gideão, gente, vendo o exército dos midianitas e vendo o exército dele. E confiando em Deus. Confiando em Deus. Não é fácil, né? Irmãos, o vale, nós queremos evitar de qualquer jeito. Quem é que gosta de sofrer? Eu não gosto de sofrer. Eu gosto de estar na boa. Tranquilão, tal, sem problema. Né? Eu não gosto de sofrer. A gente evita o vale no máximo. Mas, para Deus, o vale é um lugar estratégico na sua vida. O vale é onde Ele te leva de volta para Ele. Para Deus. Confesso para você que eu oro 10 vezes mais no vale do que no topo da montanha. Eu sou assim. Está tudo certo, eu oro. Está tudo errado, eu oro vezes 10. É assim, não é? É assim que a gente vive. Acho que vocês devem também mais ou menos ter esse mesmo problema que eu. Mas é assim. Então, no vale, Deus nos usa para levar a um nível maior de maturidade espiritual. Deus nos usa para trazer a gente para perto dEle. Deus tem um propósito nos vales, né? E a gente tem que entender que é o seguinte, como Deus fala aqui, como na palavra fala assim, que a gente não recebe provação maior que a gente não possa suportar,
inclui o vale. Você não vai receber um vale na sua vida maior do que você possa suportar. Só por isso a gente tem que entender que você vai sair vencedor. Só por isso, entendeu? Mesmo porque se você, o vale, te prepara para você alcançar um lugar maior. Porque o que acontece? Se você se coloca num lugar maior, você tem um grande risco de passar por problema de prepotência e arrogância. De você achar que você é bom. Ah, eu sou bom. Por que você é bom? Você está errado, irmão. Você não é bom. Deus é bom. Mas eu sou forte. Eu conheço, eu leio a palavra. Para. Você não é nada, irmão. É Deus que é. Ele te prepara para quando você chegar no topo, você olhar em amor para os outros. Em misericórdia. Porque se você for colocado no topo sem estar preparado, você vai achar que você é o bom, o chefão, que você fala, os outros têm que obedecer, que você manda, os outros têm que calar a boca e fazer. Você vai ser aquele cara que fala assim, vai lá e faz isso. E você não vai e faz. Isso não existe nem no mundo corporativo mais. Não existe chefe mais, irmãos. Existe líder. O líder não fala assim, vai lá e pinta. O líder pega o pincel e pinta com o cara. Vão comigo. O líder não fala assim, ó, vai lá, pega a mesa e põe lá. Não, o líder pega a mesa, vem ajudar eu aqui, leva a mesa. Acabou essa época do chefe, irmãos. Porque o chefe perde credibilidade, as pessoas não escutam o que ele fala. Acabou. Entendeu? Então ele fala, as pessoas falam assim, as pessoas acabam falando assim, deixa. Se ele não der o exemplo, ele não vai ter sucesso. Vai ser só nervoso, gritaria e reclamação. Mas é isso. A preparação nos faz isso, né? Olha, irmãos, em 1 Tessalonicenses fala assim, ó, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, Cristo Jesus, para conosco. Essa é a vontade de Deus, em tudo dai graças, né? O Senhor está sempre conosco. Eu queria falar para vocês de um versículo que ele sempre me chama muita atenção. É um versículo que me acompanha mesmo. Jeremias 31, 33, 34. Tá? Jeremias era um profeta que viveu ali, acho que uns 5 anos antes da tomada da Babilônia pelo Reino do Sul. O Reino do Sul foi levado de Judá, né? Jerusalém, foi levado para a Babilônia. E naquela época o Reino do Norte já não existia há mais de 100 anos já. 100 anos que ele já não existia. Né? E Jeremias profetizou naquela época ali, 5 anos antes da tomada. Depois que foi tomado, levado, Jeremias teve uma honra dada pelo rei lá da Babilônia, para ele poder fazer o que ele quisesse. Não levou em cativo, ele foi para o Egito, voltou, tal. E esses profetas, quando levavam a palavra ali, faziam profecias, eles profetizavam de um pouco antes, assim, até Isaías, ali que profetizava bastante do que ia acontecer com Jerusalém e tal. Eles profetizavam antes da tomada pela Babilônia, durante o cativeiro, profetizava sobre a volta, profetizava sobre a vinda de Cristo, profetizava sobre o que vai acontecer, o milênio, profetizava sobre o fim. Então, quando você lê as profecias ali, você vê pessoas que conhecem a Bíblia falar assim, isso não aconteceu, vai acontecer só lá no milênio. O outro fala, não, isso aconteceu quando Jesus veio. Então, até as pessoas não têm assim, divide a profecia em várias partes, né? Mas Jeremias falou um negócio interessante aqui. O que ele falou? Ó? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração e as inscreverei. Tem outras traduções que falam nas entranhas, em vez de coração. Tá? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Bom, essa passagem aí era uma passagem assim que para mim, tá, pessoalmente falando, parece que é Jeremias falando da finalização da função sacerdotal. Sabe, o sacerdote era aquele homem que ficava entre o povo e Deus. Sacerdote, vem cá, eu quero fazer isso. O que o Deus fala? O sacerdote falava com Deus. Deus falava com o sacerdote falava com o homem. Não existe isso mais.
Então, para mim, essa passagem aqui que fala, ninguém ensinará mais, que negócio todo aí, tem algum significado com o fim da função sacerdotal, e hoje nós não vemos assim. Hoje o véu não se rasgou. Você tem livre acesso. Ninguém pode se colocar entre você e o Senhor. Nenhum líder tem essa autoridade de colocar você entre ele e o Senhor e falar, não, agora você fala comigo para eu falar com Deus, hein? Para depois eu falar para o Senhor o que Deus falou. Não existe mais, irmãos, isso daí. Hoje os líderes apontam, falam, olha, a palavra fala assim, 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 acerta a sua vida por causa disso. É bem diferente. Mas o que mesmo me chama a atenção aqui é, assim, o vale é um lugar... Por que o vale é um lugar difícil? Por que usa essa passagem também? Porque o vale ele não é simplesmente você saber a palavra de Deus. Não é simplesmente você pegar e estudar. Não é simplesmente você aprender. Aí você está levando a palavra para a sua cabeça, bem, e o seu coração? E as entranhas, e ser aquela palavra? No Novo Testamento tem duas palavras que falam sobre levar a palavra de Deus, no grego, que é uma querigma, que fala, que é o quê? Você proclamar a palavra de Deus assim, levar a palavra falando, conversando, lendo, mostrando, orientando, fazendo uma comunicação audível. Tá? Você estuda, põe na cabeça e você comunica. Existe uma outra que chama martyrium, que é o quê? Você expressar a palavra pela sua vida. Aí que está o problema. Porque você pode até enganar um pouco, mas você não consegue totalmente, não. Por isso que eu acho que é difícil, né? Você tem que ter uma mudança verdadeira, e Deus vai te levar a você ter uma mudança verdadeira para conseguir isso. Sejamos honestos, então. Mas não dá para a gente ter transformação de caráter no topo. No topo está tudo certo, você relaxa. É no vale, irmão. A gente não cresce no topo. Mas só que Deus é um Deus de topo e de vale. Nós temos que lembrar isso. Certo? José passou um vale profundo. Foi vendido como escravo. Ficou preso injustamente por anos. Até ele ser colocado onde ele foi colocado. Não é fácil. Ele queria? Não queria. Quando Jesus falou assim, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Ele estava sofrendo horrores, irmão. Ele transpirava sangue. Mas é Deus. Pois é, ela tinha alma. E a alma é o que algumas pessoas falam da alma. A alma é jumento indomável. Ela não quer largar. Jesus não queria morrer. Pai, me ajuda. Passa esse cálice de mim. Não, mas ele é Deus. Irmão, ele suou sangue, ele tão nervoso que ele ficou com a situação. Ou você acha que ele suou sangue porque queria pintar uma coisa, então ele pegava o sangue assim e pintava? Entendeu? Então, ninguém quer passar por essa situação. Não é fácil mesmo, né? Mas é lá que você experimenta a fidelidade de Deus, irmãos. Né? A gente sai diferente do que entrou no vale. No vale a gente tem frutificação, e a gente pode, a partir daí, frutificar na vida dos outros, através do vale. Né? E Deus não desperdiça vale. Ele vai ter a oportunidade de tratar você nos vales. Né? Aí você vê assim, por exemplo, continuando falando sobre José, que depois que deu tudo certo, né, que ele foi colocado onde foi colocado, ele expressou, através do nome dos filhos dele, o que ele passou. O que ele falou? Está em Gênesis 41, 51 e 52, fala assim, José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. Tudo Deus fez esquecer. Da casa do meu pai. E ao segundo, que é o Efraim, ele falou assim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Depois que José passou por todo aquele vale, Deus fez duas coisas na vida dele, que vai fazer também na sua. E vai fazer na minha, em nome de Jesus. Ele vai fazer você ter uma cura, a ponto de você esquecer todo mundo que te maltratou, todo mundo que judiou de você, todo mundo que pisou de você. Ele vai te fazer. E também vai te fazer frutífero, irmão.
frutífero no vale. Eu tô pregando olhando para o papel hoje, irmãos, porque eu não quero sair do papel, irmãos, senão eu vou falar coisa que não deve. Então, eu estou me policiando aqui. É muito difícil você saber a hora certa de falar assim, olha, tudo bem, eu estou no vale, mas por favor, me respeita. Às vezes você não consegue fazer uma pessoa te respeitar, mas você pode evitar de ser desrespeitado. Então, o discernimento é muito difícil. Deus tem que alimentar a gente, para a gente saber o que fazer, né? E no vale, irmãos, não tenta sair do buraco com as suas forças. Não tenta sair, não tenta iluminar o caminho, a escuridão, não tenta resolver os problemas desse jeito. É fracassos. Quem te ilumina, quem cuida de você é o Senhor. Ele que vai cuidar. O Salmo 119, 105, nós lemos ontem aqui à noite, na reunião de oração. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. João 1,5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Irmãos, eu quero conclamar você a entender que se você está passando por um vale, Deus está contigo, porque você é amado dele, especial. E Deus quer te fazer você chegar num nível de maturidade melhor, superior. Deus quer te levar a um lugar onde você vai poder plantar na vida das pessoas. Porque todo ministério é para serviço das pessoas, os necessitados e as pessoas que estão entre a gente. Não é para benefício próprio. Né? Olha, tem uma passagem de Acabe, quando... O que falou? Né? Tá, um planejamento estratégico. Foi em 1 Reis 22, 20. Falou assim, ó, Jesus reuniu com os anjos para conversar. O que ia fazer com Acabe. Mesma coisa mais ou menos que ele fez com Jó. Reuniu com Jó para falar o que nós vamos fazer agora. Até que apareceu lá, estava tendo uma conferência de Deus com os anjos, chegou Satanás na conferência lá. E acusou, falou, Deus, olha, o que você quer? O que você está fazendo aqui? Não, olha, o Jó é bonzão porque ele tem tudo, tira as coisas dele para você ver. Aí Deus deixou acontecer o que aconteceu com o Jó. Aqui com o rei Acabe, a mesma coisa. O Acabe foi assim, ó, perguntou o Senhor, para a conferência dele, que eram os anjos que estavam com ele, quem vai enganar Acabe? Para que ele vá até lá, em Remote de Gileade, guerrear e caia. Quem vai fazer isso? Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Eu não sei se é assim sempre, tá, irmãos? Que Deus faz. Vamos juntar os anjos aqui e vamos conversar um pouco. Deve ser. Né? Você tem 2 casos, pelo menos, que eu estou vendo. Né? E aí eu te pergunto, irmãos, se Deus fosse usar você para fazer uma obra grande, o que ele ia ter que fazer segundo o seu pensamento? Prover de recursos financeiros, te estruturar fortemente para que você possa fazer a obra? Te colocar numa situação de destaque para que você possa fazer a obra? Mas e se, para fazer a obra, ele tivesse que remover alguma coisa em nós? Você concordaria? Moisés, irmãos, o que Moisés passou? Deus falou para ele, você vai libertar meu povo. E o que aconteceu com ele? 40 anos no deserto. Sem liderar nada. Depois mais 40 no deserto liderando. E não entrou na terra prometida. Porque chegou uma hora que ele estava com a paciência tão esgotada que ele deu uma mancada. Ele se distraiu e, para mim, ele se perdeu naquela hora. Porque Deus vai te cobrar de muitas coisas, mas você tem que estar ciente do que está acontecendo. José, olha o que José passou, irmãos. Para ser um líder, o que ele passou? Paulo, olha o que Paulo passou. Paulo foi derrubado. Da onde? Do cavalo? Pode ser, viu, irmão? Eu acho que é. Tá? Não fala, mas eu acho que Paulo caiu do cavalo.
Porque era um cara proeminente, de destaque, com uma cultura elevadíssima, conhecedor do judaísmo, e tinha um cargo importante, então provavelmente ele estava lá. Podia ter caído da carroça também, não sei lá. Pode ter caído em qualquer lugar, né? E os discípulos de Jesus, irmãos? Larga tudo e me segue. 3 anos largaram tudo. Família ficou para trás, trabalho ficou para trás, ficou tudo para trás, vamos andando. Mas e daí? Segue. Mas o que nós vamos comer? Segue. Tem umas mulheres aqui que chegam, acompanham a gente e sustentam o ministério. Mas e a família? Larga, filho, vem atrás de mim. Olha, se você estivesse na frente e eles estivessem conversando sobre você, você aceitaria tudo que eles têm para falar para você? Difícil, né, irmãos? Cada um é cada um, né? Você vê a história de Abraão, Isaac e Jacó, praticamente uma diferente da outra. Isaac voou praticamente em céu de brigadeiro. Sofreu, mas muito menos que outros. Mas, sei lá, eu não sei o que Deus quer para cada um de nós, né? Se Deus levou você no vale, olha, antes de falar isso, eu não acredito que a nossa vida seja uma vida de vale só, tá? Tá bom? Mas se Deus levou você no vale, tenha certeza que lá é um lugar de teste, de provação e de fecundidade. Transformação de caráter. Tá? Deus vai trazer tudo na sua cabeça e no seu coração para você saber o que você é. Porque o conhecimento só tem valor quando é verdadeiro. E quando é verdadeiro, ele está em você em todas as dimensões. Não é só teórica. Aonde você estiver, irmãos, aonde você estiver, se você estiver no topo da montanha, ou se você estiver no vale, creia e procure o Senhor. Ele está contigo em todos os momentos. E não desanima. Não desanima, não é fácil. Essa palavra ela toda hora está vindo e voltando, sabe? Tem coisas que acontecem que não terminam, mas não desanima, meu irmão. Segue em frente. Bom? Deus abençoe, viu?